regime do teletrabalho que pode ser aplicado até, tipo, de forma excepcional a trabalhadores que têm um contrato normal. Tipo, eu tenho um contrato normal, mas de forma excepcional posso estar aqui a prestar serviço à distância, estar em teletrabalho. Ou aqui nós estamos a falar em um contrato típico de raiz e originalmente, né? Originalmente, não sei como é que se diz, de teletrabalho. Não sei se o doutor percebeu a questão. Percebi, percebi. Percebi a questão, e a questão é muito importante que coloca. Olhando aqui para o regime jurídico do contrato de trabalho na lei, desculpa, código, na lei já trabalho, por já existir um diploma próprio que regula o regime jurídico, que é a lei que o Jesus fez referência muito bem, não é? Talvez nesse diploma conseguiríamos aferir melhor a questão que coloca, que é muito pertinente. Ora, olhando para aqui, para o artigo 112 seguintes, não se vislumbra nenhuma resposta para a questão que Paulo coloca, mas eu aqui, portanto, faço uma analogia para responder à sua questão, que é o contrato de comissão de serviço, que a parte do trabalho pode também um contrato especial. E por maior de razão, não diria semelhança, mas digamos, tendo em conta o princípio da sistematização da ordem jurídica, e pela particular do contrato de teletrabalho, por exemplo, no seu caso, estás temporariamente ausente, estás ali, pode ser que voltes. Então, eu penso, salvo erro se estiver errado, mas eu penso que o regime jurídico do teletrabalho deve salvaguardar essa questão. Por quê? Porque, por exemplo, no contrato de prestação de serviço é o que acontece. A prestação de serviço pode ser interno ou externo. Eu posso chamar o Paulo, fora da minha empresa, para ser o diretor do documento jurídico. Ou posso chamar o Evaristo, que já está aqui, é técnico bem jurídico, para, em comissão de serviço, exercer o cargo de chefe do gabinete jurídico. Gabinete jurídico. De modo que quando cessar a comissão de serviço, ele volta para a sua função primitiva. Então, por meio de razão, né? Se no contrato de serviço, embora não tenha a mesma particularidade, o legislador, por exemplo, admite isso, e não podia ser o contrário. Eu penso que pela particular natureza do contrato do teletrabalho, certo? Penso que essa questão pode ficar salvaguardada. Eu penso que o regime jurídico do teletrabalho, penso que acautela a questão que coloca. Se não acautela, devia, na minha perspectiva, com o argumento que eu coloco em relação à comissão de serviço. Porque, por exemplo, se repararmos aqui no artigo 72, não fala, por exemplo, sobre os fundamentos ou as razões para celebrar esse tipo de contrato, que vai vir no quê? No regime jurídico que regula esse tipo de contrato de trabalho. E depois, o contrato de trabalho é um contrato de trabalho especial, tem que ser reduzido a escrito também, tal como os demais contratos em regime especial. Então, a questão que coloca, respondendo diretamente, eu entendo, eu penso que, presumo que o regime jurídico do teletrabalho salvaguarda essa questão de o trabalhador, por exemplo, no atual paradigma, não podia ser o contrário, que tem um contrato de trabalho por tempo indeterminado, por exemplo, depois celebra um outro contrato de trabalho, teletrabalho, para uma função, por exemplo, específica que pode cair no âmbito daí do artigo 15, que refere às questões em que pode celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado, por exemplo. Então, penso que se o legislador não acautelou isso, pode-se correr o risco de alguém que está num contrato de trabalho, por exemplo, por tempo determinado, celebra um contrato de teletrabalho e depois perca o vínculo da indeterminabilidade. Eu penso que penso que é Sim, por aí. doutor Jimbo, e os demais participantes, nós vamos pedir aqui alguma paciência e já vamos terminar. Mas é que, pronto, não vamos conseguir responder todas as questões, isso é verdade, mas temos aqui algumas que são mesmo Mas fundamentais e não, podemos responder em vamos futuro. tentar aqui assim de forma muito grave, muito telegráfica. Agora, só para fechar esse ponto de teletrabalho, para que não fique dúvidas, o Jesus Freitas deixou uma mensagem no chat e ele faz menção ao artigo que aponta essas situações da grávida, os indivíduos que tenham cuidados de Qual é menores o de 5 artigo? anos. Ele não pode dizer o artigo, Jesus Freitas, ele apenas põe o conteúdo Qual, das qual é o conteúdo? situações. Diz assim que
prevê as seguintes situações: grávidas em situação de saúde atendível, indivíduos que tenham a seu cuidado menor de 5 anos ou pessoas dependentes com deficiência e incapacidade atestada igual ou superior a 70%, indivíduo com estado de saúde incompatível com o trabalho presencial, e quando for decretado o estado de necessidade constitucional. Mas é assim, o que eu queria dizer aqui ao ler isso que o Jesus deixou aqui no chat, é que a lei foi elaborada num contexto. O decreto Exatamente. presidencial tinha sido elaborado Certo, num contexto, que era no contexto da certo. Covid, e era para atender aquela E situação específica da Covid, mas agora, com a nova lei, o legislador, então, entendeu agora consagrar. Uhum. consagrar esses elementos já na Lei Geral do Trabalho, mas agora, provavelmente, vai ser necessário eh, Uma alteração fazer, legislativa. fazer Uhum. alterações no decreto Sim. presidencial a fim de adequá-la à nova lei. É o que E, eu e acho, se, porque e se- essa e lei, se ficarmos, essa, se ficarmos atentos, sim, se ficarmos atentos, vamos só tentar acompanhar esse processo. Hás de ver que, por exemplo, raciocínio, aquilo que eu defendia, por exemplo, em relação ao contrato de prestação de serviço, por exemplo, tem que valer para o teletrabalho, porque de outro modo será um ônus e um encargo muito injusto para os trabalhadores. ok. Sim, doutor Jumbo, agora eu vou passar a palavra ao André Neto, também que eu vou pedir, assim, de forma muito telegráfica, que apresente a sua questão, e de seguida passarei ao Ari Clenes, que também tem uma questão por fazer, e no final, o Osvaldo Reino. Por favor, André Neto. Muito obrigado, Paulo Quimbango. Boa noite a todos. Boa noite ao Dr. Mateus Jimbo. Jesus, boa noite para si também, especialmente. Bom, eu já não vou ser repetitivo, mas vou trazer aqui uma questão que é diferente das que foram já apresentadas, para remir o tempo, uma vez que também gostaria de apresentar algumas questões em relação ao teletrabalho e ao trabalho infantil. Mas pronto, como já se falou muito sobre, vou pegar-me aqui apenas num elemento que tem sido hoje muito discutido, que é o seguinte, doutor Mateus, sabemos que o horário normal de trabalho em Angola são apenas completo de 8 horas e o que corresponde a 44 horas semanais. A minha questão surge pelo facto de estarmos a ver, é uma realidade que vivo, por exemplo, que a hora normal, ou seja, a minha hora de trabalho ou no trabalho, chega a ser superior a 8 horas e vai até 9 horas e meias, pelo facto do empregador retirar do horário normal de trabalho a hora da refeição. De acordo com a lei e com, espero, devido enquadramento, é normal que o empregador proceda dessa forma, ou seja, o empregador contar que eu devo trabalhar no período da manhã 4 horas certas, retirar do horário normal de trabalho a hora da alimentação para eu, no caso, voltar a trabalhar 4 horas no período da tarde. É normal. E ocorre, por exemplo, para os casos em que há um feriado num dia posterior ou anterior ao fim de semana, não sei se fiz o melhor enquadramento, né? Ou numa quinta-feira, calhar um feriado, e numa terça-feira, há a chamada ponte. E durante a semana, então, os trabalhadores são obrigados a trabalhar 1 hora e meia a mais, ou 1 hora a mais. Logo, se eu já vou trabalhar às 8 horas que a lei geral determina como minha obrigação contratual, o empregador adiciona mais 1 hora e meia pelo facto de ter direito a 1 hora e meia para alimentação. Se coincidir numa semana de férias, que calha o feriado com essa ponte, aí eu estarei a trabalhar num dia cerca de 10 horas e meia. Em termos legais, é legal, passo pleonagem, e gostaria então de ouvir o doutor em relação a essa questão. Obrigado, Paulo Quimbanco, para não roubar mais tempo, fico com essa questão apenas. Ok, obrigado, André. Doutor Jim, esteja à Ok, vontade. ok, vamos tentar ver se conseguimos chegar lá no alcance da questão do amigo, esqueci o nome. André.
Ok. A primeira questão, grosso modo, tem que ver com, se percebi bem, a alteração do horário de trabalho de forma unilateral pelo empregador. Penso que, em tese, mais ou menos, se há respaldo legal, se é possível ou não. Penso que é isso. Mas, Paulo, ajuda-me se percebi. Sim, Ah, sim. O que apresentava aqui o André Neto é a questão dos horários de trabalho também, se eu bem sim, percebi. sim, 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 Mas exatamente. caso nós não tenhamos percebido bem, ele também pode ligar novamente o microfone e esclarecer assim de Mas, forma muito rápida. Não, Mas eu, em eu, eu respeito repito, eu repito. Eu sim. repito, Paulo, sim, para facilitar. por, por favor. A Lei Geral do Trabalho determina que o trabalhador tem o direito de trabalhar 8 horas diárias, certo? Certo. Isso. 8 horas diárias contando com o período da refeição ou a hora da refeição, que é direito do trabalhador, é uma hora à parte às 8 horas diárias. Ou seja, o patrão conta apenas as 8 horas que eu esteja a trabalhar sem a hora da alimentação, ou a lei determina que a hora da alimentação fica inclusa no período normal de trabalho. Ok. Respondendo diretamente, a hora da refeição está inclusa nas 8 horas, de modo que o trabalhador terá, nessas 8 horas, tem direito a, penso que são, nessa altura, penso que é uma hora, não sei, salvo o erro. Ou seja, o trabalhador, essas 8 horas que tem para desenvolver a sua atividade laboral, o período para refeição estão incluídas nessas 8 horas. Estão incluídas nessas 8 horas. Ou seja, e qualquer alteração do horário de trabalho, em princípio, o empregador não pode fazê-lo de forma unilateral. De acordo com o artigo 153, se o trabalho tiver sido indevidamente acordado, se o horário do trabalho, aliás, tiver sido indevidamente acordado com o trabalhador, fazendo parte do contrato de trabalho, a respectiva cláusula só pode ser alterada por acordo das partes. Ou seja, eu entendo, salvo o melhor entendimento, que o horário para as refeições não é um horário à parte das 8 horas diárias. Eu penso que nessas 8 horas tem os chamados intervalos para a refeição, ou, por exemplo, para o aleitamento materno, no caso, por exemplo, da mulher que amamenta. Eu estou aqui a tentar ver o fundamento legal disso que eu estou aqui a dizer. Se alguém encontrar, está aberto o debate. Alô? Ok, André, eu não sei se ficou esclarecido, se tem algum outro aspecto, porque eu acho que também mencionou naqueles casos em que estamos diante de uma ponte, né, de um Ok. feriado, há uma ponte, e a Mas entidade empregadora entende adicionar mais 30 minutos ou mais uma hora. Eu acho que é isso que ele disse, e que algumas vezes os trabalhadores acabam chegando até 10 horas de trabalho. Tem algum certo. fundamento legal nessa matéria? Bem, eu sempre defendi que essa questão das fontes do aumento, algumas empresas privadas também aplicam. Mas eu entendo, não conheço fundamento legal que obriga, por exemplo, uma empresa privada estava o melhor entendimento, a aplicar isso, porque em regra, essas diretrizes são emanadas pelo MAPTES, né? Penso que é o MAPTES, penso que é o MAPTES que, penso que é o MAPTES que, olha, alguém ajudou-me aqui, 189, trabalho de refeições. Ok. Durante o período normal de trabalho, é assegurado a todo trabalhador um intervalo para refeições e descanso, não inferior a 45 minutos. Então, penso que manter a resposta que eu dei anteriormente, essa interrupção para refeições, salvo o melhor entendimento, está incluída nas 8 horas de trabalho. Agora, em Acho que há relação. há muitos atropelos por aí. Desculpa lhe cortar, mas só que o que disse nos tocou aqui particularmente
Então, dizer que há muitos atropelos por aí, acho que andamos aí a trabalhar muitas horas sem remuneração. Número 2, o intervalo é de quase 5 minutos no centro de trabalho estiver em funcionamento, o refeitório que fornece a refeição de trabalhadores, ou de 1h30, né? Se for fora do centro de emprego, é 1h30. Alguém aqui ajudou-me com um artigo no chat, ok? A quem nós agradecemos imensamente. Agora, a segunda questão das fontes, eu penso que, eu retiro o que disse, penso que vincula, sim, senhora, também as empresas privadas, porque por uma razão muito simples. Por quê? Porque as normas emanadas pelo MAPTES são normas de direito público e vinculam todos, quer público, quer privado. Então, eu penso que a segunda questão que o colega aí colocou em relação à ponte, quando há um feriado que antecede ou precede um final de semana, se aquela hora que é determinada pelo MAPTES, em regra, se vincula ou não, por exemplo, um trabalhador ao abrigo da LGT, porque, como devem calcular, os trabalhadores da função pública não são regidos pela LGT. A LGT Sim, é privativa. mas aqui nesse caso, doutor Jimbo, Deixa eu concluir. estaria a fazer... Ok, Deixa-me só sim, sim, concluir. sim. Só para concluir, mas, por exemplo, o que tem ocorrido, já tive também muitas pessoas que me perguntaram isso, é que, por exemplo, eu conheci alguém que trabalhava numa instituição que saía, a hora normal da função pública, por exemplo, é 15 horas, não é? É 15 Acho que horas. sim. Sim, 15 horas, 15h30, salvo eu. O diploma geralmente emanado pelo MAPTES aumenta 1h, 1h30. Acho que é 1h, não é? Sim, geralmente 1 hora. Geralmente aumenta 1h. Então, por exemplo, e há empresas que largam 17 horas ou até 18 horas, certo? Por exemplo, há empresas Sim, que largam 17 horas ou 18 horas, ou, por exemplo, uma empresa que, por exemplo, larga 17 horas, não pode, a despeito deste diploma, por exemplo, dizer que ele tem que sair 18 horas, porque aumentou-se uma hora a mais. Ainda não posso perceber. sim. Agora, aquelas empresas privadas, ou aquelas entidades privadas, que, por exemplo, saiam 15 horas, tal como, por exemplo, na função pública, ou até 16 horas, faz algum sentido, mas no caso daquelas empresas já têm um horário normal, digamos, para lá das 15 às 6, 7 horas, eu acho que, por exemplo, não faz sentido alguém que saia das 7 horas e aumentar mais 1 hora por causa daquele diploma. Eu não sei o que está acontecendo na prática, se calhar um exemplo concreto na prática poderia nos ajudar melhor, mas o meu entendimento é este. Só aqui para passarmos para um outro ponto, só a título de reflexão, não sei se depois vai merecer algum comentário do Dr. Jimbo ou de algum outro participante. Também tenho aqui as mãos levantadas do Cameia, e além do Cameia tem outras pessoas que pediram. Mas é assim, eu falo por experiência. Aqui eu já presenciei o técnico de recursos humanos esqueceu da ponte, esqueceu de anunciar aos colegas que tinham de dar mais 1 hora para poder compensar aquela ponte que havia de acontecer. Ele esqueceu e depois da ponte lembra que os colegas tinham que dar mais 1 hora. Ou seja, os colegas passaram a dar 1 hora a seguir a ponte. Não sei se o doutor Jim consegue perceber. Não percebi, Paulo, não percebi. O técnico de Sim. RH esqueceu-se de comunicar aos colegas que deviam fazer ponte Mas para no caso, compensar. isso é um exemplo vivido por si. Não percebo. Esse exemplo é um exemplo concreto seu? Não. Honestamente falando, não, honestamente falando, eu vi, mas só que eu não fui abrangido porque Não, mas estava tu estás a que horas, Paulo? Tu estás a que horas? 17. O pessoal todo 17. 17. O pessoal todo 17. 17 e 17h30. Eu não fui abrangido porque estava a fazer outras coisas portanto, não tinha que cumprir aquilo. Mas o que aconteceu com os demais colegas?
o técnico de RH esqueceu-se de comunicar aos colegas da situação da ponte. Mas no caso, os colegas teriam que sair às 8 horas. Nesse caso, os colegas teriam que sair às 18 horas, podia-se começar a fazer a ponte 2 semanas antes para poder alcançar as tais 8 horas daquele dia de trabalho, do dia de feriado. Podia-se fazer 2 semanas antes, podia-se cambiar no horário do almoço, ou então no horário de entrada, entrar 30 minutos antes e sair 30 minutos depois, para fazer 1 hora por dia de trabalho adicional, no sentido de compensar o sistema da ponte. Mas só que todo esse mecanismo ele esqueceu. Ok. E a seguir a ponte é que ele entende mandar um e-mail aos colegas: olha, como nós tivemos a ponte e eu me esqueci, agora a partir de hoje Não. vamos passar. Agora percebi. Ok, não, Não sei se percebeu. A partir de hoje vamos percebi. passar a dar mais 1 hora para poder compensar o tema da ponte. Pronto, eu, como alguns já sabem, meio rabugento como sou, eu não fui rabugentar, honestamente falando, porque não me afetava, mas eu disse aos colegas: quem se sente afetado, que vai lá reclamar os seus direitos. Eu não vou entrar daqui como o representante sindical também, né? Represento sindicalmente quando sei que posso ser sancionado, mas também posso receber Eu benefícios agora, daí. ok, mas eu agora, e em relação à segunda questão tão pertinente, né? Não sei se alguém tem um daqueles comunicados aí que me apetece, tem feito, porque também estou agora aqui, permitam-me, estou aqui a avaliar de facto se aquele comunicado uma peça faz com abrangência até os entes privados. Estou aqui com alguma dúvida. Se alguém tiver a tiver um Não, daqueles mas comunicados. não, o MAPTES não faz com abrangência aos entes privados, faz apenas aos públicos, mas depois Exatamente. temos a lei dos feriados, porque essa lei dos feriados, ela é Sim, ali, que... Sim, a lei dos feriados é que traz essa só a função componente. pública. Jesus disse só a função Sim, pública. Sim, não, a lei dos sim. feriados, ok, agora fiquei mais esclarecido. Sim, a lei dos feriados é vinculativa. Aliás, a razão pela qual, por exemplo, até quem esteja na LGT, quem esteja na LGT, artigo 198, quem esteja na LGT também, quando é feriado, não vai trabalhar. Não, Ok, com base na lei dos feriados, sim, a questão era o que eu estava aqui a tentar ver se perceberia, era com base naqueles comunicados que uma pessoa faz. Aquilo, por exemplo, aliás, mesmo nos comunicados, aquilo é claro quando leem a notícia, dizem que a função pública será 1 hora mais tarde. Agora, à lei dos feriados, é líquido e estamos de acordo que a lei dos feriados vincula quer os entes públicos, quer os entes privados. Doutor Artigo Mateus, 198. doutor Mateus, peço sim. desculpa. Na verdade, eu já sabia que a lei vincula, nesses casos, inclusive as empresas privadas. Mas no exemplo concreto que o Paulo deu, dele já ter um horário normal de trabalho de cerca de, ou seja, 9 horas, 9 horas e meia, porque se entrar às 8 e sair às 17h30, já cumpre mais 1 hora e meia fora do estabelecido pela Lei Geral do Trabalho, que são de 8 horas, Aí eu mais uma concordo, sim. hora, mais 1 hora que se lhe adiciona por conta desse feriado. Então, o trabalhador, durante essa semana, tem cerca de 10 horas e meia de trabalho dia. Aqui, a questão é exatamente essa, né? Ou seja, de acordo com a lei, se o trabalhador entender, questionar ou apresentar a sua contestação, que respaldo legal, ou seja, legalmente que enquadramento ele pode fazer ou deve fazer, para não reclamar sorte. Essa é a questão. Por isso é que eu perguntava se uma Sim, hora sim. e meia que o empregador dá para a refeição dos seus trabalhadores, de cumprindo a lei, que vai de 45 a 8 horas e Sim, meia, sim, exatamente. a, Ok. a 1 hora e meia, exatamente. Como é que e ele retira isso do período normal de trabalho, no ato da contestação por parte do trabalhador, o que é que deve usar como argumento legal? Bem, de acordo com o artigo 148, a linha diz que, número 1, com exceção prevista na lei, o período normal de trabalho não pode exceder os seguintes limites: 44 horas semanais e 8 horas diárias. Essas 48 horas semanais e as 8 horas diárias
em princípio, só pode ser alterado, ou seja, falou em 10 horas. Esse período pode ser alargado para 10 horas, nos termos da linha B do número 3. Diz que esse período de 8 horas pode ser alargado para 10 horas, até 10 horas nos casos em que o trabalhador seja intermitente ou de simples presença, em que o trabalho, desculpa, seja de intermitente ou de simples presença, em que o empregador adota o regime de horário modulado ou variável, ou que esteja em execução um horário de recuperação. Mas esse horário de recuperação não me parece, não me parece que justifica aquela questão que Paulo colocou de ter passado a ponte, e as pessoas terem mesmo assim sair uma hora e para além daquela hora que já até ultrapassa mais do que uma hora da função pública. Mas de acordo com a lei, a questão que coloca é que só nos casos da linha B, número 3 do artigo 148, portanto, é que o horário pode sair de 10 horas, de 8 horas, desculpa, diário para até 10 horas. Quando seja simples presença, não sei se é o caso do companheiro aí que fala, ou se o empregador adotar um horário modulado, Então, Doutor Jimbo, é nesse caso. Doutor Jimbo, eu penso que aí ficou esclarecido. Eu vou passar aqui a título final já ao Jacob e depois ao Ariclenes, mas eu gostava que fossem assim bastante objetivos nas questões e depois o Doutor Jimbo responde as duas questões e aí também pode fazer uma nota para terminarmos então a webinar que já levamos aí 2 horas. Bom, boa noite, Jimbo. Boa noite, Paulo. Boa noite aos participantes. Viva, doutor Jacob. Viva, mano. Bom, não é propriamente uma questão, é uma sugestão de comentário. Bom, nós sabemos que as leis existem e que, entretanto, por si só, a existência das leis não garante o seu efetivo cumprimento. Então, sugiro ao Jimbo que faça algum comentário relativamente aos mecanismos que a lei põe à disposição das entidades para garantir o cumprimento e o respeito pelas leis. Muitas são as pessoas, por exemplo, aqui neste fórum, cujas questões davam conta da inexistência ou do desconhecimento de determinada norma, que entretanto estas normas existem, mas nós não sabemos só a existência dessas normas, ou seja, sabemos que só a existência das normas não garantem o seu cumprimento. Então, talvez fazer aí alguma referência aos mecanismos que a lei dispõe para garantir esse escrupuloso cumprimento. Exato. Boa questão. Pertinente, doutor Jacob. Obrigado pela questão. Bem, a primeira questão... Doutor Jimbo, eu penso que pode responder as duas, incluindo a do prezado Ariclenes, que também está aí. Assim ele faz a sua questão e depois o doutor Jimbo responde as duas e pode fazer uma nota final. Prezado Ariclenes. Ariclenes, consegue ouvir? Pode ligar o seu microfone e expor a sua questão, por favor. Certo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ariclenes. A minha questão é um pouco pessoal, né? Tem a ver com o que estou a passar neste momento. É concernente ao regime de prestação de serviço, ao contrato de prestação de serviço. Atualmente, eu trabalho para uma empresa que presta serviço a uma outra empresa. Porém, Certo. nós trabalhamos como funcionários normais, nesse caso. Nós recebemos o abono de família, recebemos o subsídio de Natal, trabalhamos 6 vezes na semana, temos direito a um dia de folga e 8 horas por dia. Então, a minha questão é, do ponto de vista legal, né, tendo em conta que agora
a nova Lei Geral do Trabalho diz que os novos contratos devem ser por tempo indeterminado. Como é que fica essa situação, tendo em conta que estou a trabalhar para uma empresa cuja a mesma empresa é de prestação de serviço, porém eu desempenho o papel de um trabalhador normal, eu trabalho como se fosse um funcionário que tem um contrato de Exato. trabalho. Eu Ok, tenho ok, tudo isso, exatamente. certo, certo. Boa questão, uma questão bem pertinente. Eu também tenho uma questão relativa. Começarei respondendo aí o amigo Jacob. Companheiro Jacob, uma questão também muito pertinente, né? Quais são os mecanismos que a lei disponibiliza para os cidadãos salvaguardarem os seus direitos, não é, emanados na lei do trabalho? Mano Jacob, como deve calcular, eu penso que há uma expressão que anda por ali que diz que, e aliás falou no seu comentário, que as leis por si só podem ser leis. Disse por aí que nós temos leis muito bonitas. Agora, o problema é a concretização dessas leis. Penso que o primeiro aspecto é uma literacia jurídica, não é? Deve haver uma maior divulgação, tipo seminários como esse exercício que estamos a fazer para partilharmos conhecimentos técnicos jurídicos, partilha da lei. Reparem que não sabemos tudo. E então, mas primeiro aspecto, penso que tem que haver uma maior educação jurídica para que as pessoas depois então percebam, conheçam os seus direitos básicos, basilares. Agora, obviamente que ali onde as pessoas não puderem, digamos, resolver os seus diferendos, tem os órgãos especializados, os órgãos competentes. E, por exemplo, se um trabalhador, essas questões que estamos aqui a colocar, a princípio, eu não vi aqui questões, por exemplo, ligadas à extinção do contrato de trabalho como tal. Por exemplo, se os problemas forem referentes digamos, a uma das formas de extinção do contrato de trabalho por um despedimento, por exemplo, ilícito ou até nulo, há um mecanismo processual próprio que é, por exemplo, uma ação de impugnação desse despedimento. Aqui me parece que há uma parte das pessoas colocaram questões que são problemas que têm vivenciado no dia a dia, no decorrer do seu desempenho laboral. Então, tipo, se eu tiver um problema, o professor Monteiro Fernando diz que, né, a maior parte dos problemas da extinção, cessão dos contratos, aparecem no fim, mas começam no princípio, no momento da celebração dos contratos. Só que as pessoas vão gerindo e não têm coragem de enfrentar a entidade empregadora durante a execução do contrato. Mas há também um mecanismo legal para isso, que é a chamada ação comum de conflito de trabalho. Não é? Eu posso, por exemplo, se um direito meu, não deixa de lei de trabalho, foi violado, eu posso, mesmo estando na empresa, mesmo permanecendo, e nem preciso pedir a minha admissão, posso intentar, aliás, uma ação comum de conflito de trabalho, uma ação declarativa comum. Tem as zonas especiais, mas eu posso tentar uma ação declarativa comum, que são os mecanismos legais que eu tenho para poder, obviamente, salvaguardar os meus direitos violados ao abrigo da lei. Aquelas que são estritamente laborais, como eu disse, vamos para os tribunais de trabalho para tentarmos ver as violações ou as ameaças às violações aos nossos direitos acautelados. Mas o primordial mesmo é primeiro conhecermos, né? Temos que conhecer, e quando conhecemos, e mesmo assim, porque às vezes quando demonstramos algum conhecimento, mesmo nas empresas vemos isso, aquele trabalhador, aquele colega que conhece um pouquinho da lei também tem um tratamento, digamos, um pouquinho, um dia diferenciado, aquele cuidado, né, do empregador para, por exemplo, não ter litígio com aquele que demonstra, com toda a humildade, tem arrogância, que sabe alguma coisa. Agora, os mecanismos, doutor Jacob, alguns deles nós temos, por exemplo, temos a IGT, que é a Inspeção Geral do Trabalho, que, dentre outras missões, é mesmo acautelar tipo, as violações ou as transgressões às normas laborais. Por exemplo, em matéria de segurança social, há muitas empresas que descontam o trabalhador todos os dias, todos os meses, mas não depositam. Há muitas empresas que, por exemplo, não cumprem com as regras de higiene, segurança e saúde no trabalho. Não é? A lei fala especificamente que compete à Inspeção Geral do Trabalho. Então, se calhar, penso que entidades como fiscalizadoras do cumprimento da lei de trabalho devem, de alguma forma, intensificar o seu papel no sentido de se evitar o máximo de violações. Sempre haverão violações, obviamente sempre haverão, sem também descurar que o papel dos tribunais, mas tem que ser mais céleres, não é? Tem que Muito rápido. dar resposta o mais célere possível às questões que são submetidas dos trabalhadores, porque o trabalho tem natureza alimentícia, o trabalho é aquela atividade humana
cuja particularidade é específica. O trabalho tem a ver com essa reputação. No estado social, uma pessoa que não trabalha, há uma grande implicância na sua vida social e reputacional, pelo facto de perder o emprego ou de deixar de estar a trabalhar. Então, tem uma relevância social de extrema importância, de modo que todos os mecanismos existentes que devem existir para que as leis sejam efetivamente cumpridas, Um comentário muito rápido. eu acho que devemos mobilizar desde logo, né? Os meios processuais são esses, em caso de violação. Doutor Jimbo, Sim, mano. eu penso que Então, o prezado Jacob quer fazer um comentário sobre essa ok. questão. Sim, Bom, Jacob. eu concordo plenamente consigo, Jimbo. E, Ok. na verdade, como sabe, isto foi mais no sentido de esclarecer melhor os não Sim, sim, juristas a sim. compreender. Exatamente. Percebi o alcance. Percebi o alcance. O direito de trabalho é um quadrante muito atual, muito dinâmico. Olhemos, por Exato. exemplo, para as questões em que, como falou, em que o trabalhador tem alguma literacia e Uhum. de volta e meia vai mostrando à entidade empregadora que, olha, com esta postura, eventualmente a entidade empregadora estará a beliscar a minha esfera pessoal patrimonial e que por força disso este trabalhador é alvo de retaliações. Exato. Olha, o apelo que faço é no sentido de serem identificados mecanismos com alguma urgência que dissuadam as entidades empregadoras de certas perseguições, certas intimidações, sobretudo nos casos em que os trabalhadores mostrem algum conhecimento, que não sejam necessariamente juristas, porque já sabemos que quando as entidades empregadoras sabem que os trabalhadores conheçam a matéria ou conhecem a matéria, Exatamente. o Ok. tratamento é diferente. Então, naqueles casos em que o trabalhador tem o devido conhecimento ou necessário conhecimento, bom, tem de ser identificados mecanismos no sentido de dissuadir a entidade empregadora de fazer retaliações, de incitar ações que possam constituir intimidações e que, de certa forma, vão comprometendo um pouquinho quer a produtividade, quer a postura do trabalhador diante da entidade empregadora. É mais ou menos nesse sentido. Nós olhamos para a atualidade e vermos quais são as questões que mais frequentemente vão sendo levantadas a nível das relações jurídico-laborais e de meio a meio identificamos então esses mecanismos. Era tudo quanto tinha para Ok. dizer. Não, estamos de acordo, mano. Concordo plenamente com o seu ponto de vista. E, no fundo, o exercício é mesmo esse. No fundo, disseminarmos, divulgarmos ao máximo todos esses mecanismos, quer os mecanismos internos, por exemplo, das próprias empresas, não é? Quer os mecanismos extrajudiciais e, sobretudo, também os mecanismos judiciais. Não é só desse modo é que poderemos garantir o integral cumprimento das normas laborais, não é? Para que então essas relações sejam ao máximo pacíficas, né? Como diz o professor Leal Amado, o de trabalho, o da trabalho é como um amor, né? Dura até enquanto durar. E boa parte dos problemas são levantados na fase em que o trabalho cessa, em que o trabalho extingue-se. Mas avançando para a última questão, o colega Ari Clenos coloca uma questão importantíssima, que é ele presta serviço numa empresa, ou seja, é contratado por uma empresa que presta serviço numa outra empresa. Certo. Eu não sei qual é em concreto, e não precisa dizer se me sentir confortável, qual é o objeto, o que é que o colega, o amigo Eric Lenz faz, mas eu penso que a questão que o colega Eric Lenz traz aqui à discussão tem a ver com ele tem um contrato de trabalho temporário. O contrato de trabalho temporário é um contrato de trabalho também especial. E o professor Norberto Capeça dá uma aula no seu livro em relação à confusão que nós, né, e o legislador fez em relação ao contrato de trabalho temporário e o contrato de trabalho e a cedência de trabalhador. Ou seja, há há uma diferença, há uma diferença entre o contrato de trabalho temporário e a cedência de trabalhador. O legislador angolano, na lei, e isso nas palavras do professor Norberto Capeça,
há um decreto presidencial, que é o 31/17 de fevereiro, que trata, que fala da cedência de trabalhadores e trabalho temporário ao mesmo tempo, mas são coisas diferentes. Porque o que me parece que o amigo Eric Lenes está vinculado é um trabalho temporário. Aquelas empresas que terciarizam, digamos, serviço, prestam serviço a outras empresas. Esse é chamado trabalho temporário. A cedência do trabalhador é no âmbito daquelas modificações de movimentação de trabalhadores no âmbito de um grupo empresarial. Ali estamos diante da cedência do trabalhador ou mobilidade, não é? Mobilidade, nas palavras da lei, a mobilidade no âmbito de um agrupamento de empresa. O trabalho temporário, há um triângulo, só que a peça explica isso melhor, né? Há um triângulo desse tipo. Temos o trabalhador, temos a empresa de trabalho temporário e temos a empresa beneficiária do trabalho temporário. Aqui o vínculo estabelecido é entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, a empresa que, no fundo, digamos, cede os seus trabalhadores para prestarem serviço na empresa beneficiária. Ocorre muito nas petrolíferas, não sei se é o caso do amigo Eric Lenes, mas, por exemplo, motoristas e outros operacionais nas empresas petrolíferas aqui em Angola, ocorre muito. São contratados ou têm vínculos com uma empresa prestadora de serviço. Ok? Vi aqui uma questão que me atrapalha para precisar responder. Então, Doutor, então, nesses casos não se trata da subcontratação? bem, subcontratação, eu não sei se o termo não conheço muito bem, mas o caso que me explicou, não sei se pode ser um pouquinho mais preciso. Por exemplo, foste contratado por uma empresa, mas não trabalha na empresa que te contratou, certo? Trabalhas com uma outra empresa que te enviaram. Não é Sim, no isso? caso do Eric Lenes foi exatamente isso. Mas aqui a Sim, grande é questão que exatamente isso. sim, O a grande caso questão é um contrato de trabalho temporário. Um contrato de trabalho temporário que tens com a empresa prestadora de serviço. Agora, Eu, por entre a exemplo, tua já estou empresa na e a empresa há empresa onde 3 estás, anos. não percebi, desculpa. Já estou na empresa há 3 anos. Ou seja, eu fui Exatamente, contratado percebe? pela empresa. Esse decreto presidencial estabelece que depois, penso que por exemplo mesmo é salvo erro, depois de 3 anos, se não houver, porquê? Porque há um contrato de prestação de serviço entre a sua empresa e a empresa que beneficia dos seus serviços. Entre elas, há um contrato de prestação de serviço. Agora, Certo. tu estás num contrato de trabalho temporário. Por ser um contrato especial, tem que ser reduzido ao escrito, certo? E tendo em conta, em regra, não sei qual é a atividade que estabelece, no âmbito da antiga lei, podia ser por tempo determinado, não vai ser por tempo determinado, a menos que sucessivamente foi se renovando. Mas então, o seu vínculo jurídico laboral é com a empresa que presta serviço, a empresa onde estás adstrito. Então, Exatamente. estás vinculado a um contrato de trabalho temporário, que é diferente da cedência de trabalhadores, que é no âmbito da movimentação no seio de um agrupamento de empresa, em que haja Porém, qualquer coisa, em o que haja alguma contrato que eu sociedade, alguma assinei, fusão. Mas agora perguntava se o contrato de prestação de serviço. Não, não é. Esse contrato é típico, é um contrato especial típico. Tem norma, a lei, hoje, por exemplo, também a própria lei a lei já consagra contrato de trabalho temporário, é um contrato especial. E aqui um triângulo, como disse, você foi contratado pela sua empresa, mas não presta, ou seja, quem contrata, você não presta serviço a quem te contratou. E a quem você presta serviço não é quem te contratou. É o chamado contrato de trabalho temporário, em que, eu vou dar um exemplo muito rapidamente, se me permitem, Paulo, por exemplo. Acho que cada um de nós já abasteceu sua viatura aqui numa bomba de combustível. Esses funcionários que abastecem na bomba da Total não são funcionários da bomba. Ou seja, da Total, digo, há uma empresa que fornece esses bombeiros, se quisermos, as bombas de combustível, e eles são trabalhadores temporários. Ou seja, tive um incidente com um desses, e a Total disse que tinha que reportar à empresa que os recruta e depois fornece esse serviço à Total. Então, aqui uma prestação de serviço, né?
entre a empresa que contrata aqueles bombeiros ou bombistas e a total que recebe, que absorve, que beneficia desse trabalho temporário fornecido por uma empresa, não é de trabalho temporário. No fundo, quem te contrata, você não presta serviço a quem te contratou. E quem te contrata, e a quem você presta serviço não é quem te contratou. Então, Sim, mas aqui, doutor Jimbo, mas aqui a grande questão é, ele não está diante de um contrato de prestação de serviço, ele não, tem não um está, não contrato está. de trabalho que é regulado no âmbito da Lei Geral do Trabalho da República de Contrato de trabalho Angola. temporário, Pronto, e exatamente. contrato de trabalho temporário, Certo. mas esse contrato dele só poderá ser um contrato a tempo determinado se essa empresa reduzir o contrato por escrito e apresentar os fundamentos. É isso? No âmbito da nova lei, sim, exatamente. Porque No âmbito da nova lei, sim. sim, com a entrada em vigor da nova lei, tipo, caso as empresas não acautelaram o início a vigência dos seus contratos com o início da nova lei, não podem reclamar, por exemplo, dizer que não, nós tivemos o contrato para abril da lei 7 e era um contrato por tempo determinado. Não, se não renovaram para um contrato por tempo determinado com os fundamentos que a lei hoje exige, os fundamentos determinantes, então esse contrato converte-se logo por tempo determinado. E mais, o próprio decreto, e também uma crítica que fazem esse decreto, estabelece que depois de algum tempo, acho que é 3 anos, o trabalhador, digamos, cedido, não é? Temporário, cedido à empresa que beneficia desse trabalho, se não houver, digamos, rescisão ou revogação do contrato, passa a enquadrar os quadros daquela empresa. E faz uma crítica a esse artigo, porque não faz sentido, porque quem lhe contratou é a empresa de trabalho temporário, contrato do trabalhador. E esse trabalhador é cedido para uma outra empresa, ou seja, a empresa de trabalho temporário presta serviço fornecendo mão de obra a outra empresa beneficiária do trabalho temporário. O contrato, o vínculo, o poder, por exemplo, o vínculo entre a empresa de trabalho temporário com o trabalhador. Então, tipo, como é que depois vai se obrigar que alguém que não foi contratado por mim entra nos quadros da minha empresa? A questão que se coloca é essa. É assim, doutor Jimbo, eu penso que a questão ficou esclarecida, mas aqui eu gostava de fazer uma nota adicional, talvez. Alguém no chat fez um comentário que toca, eu não percebi muito bem. Ele Não, faz uma abordagem. disse que o doutor disse que o doutor é muito bom, disse que o doutor Capeça é muito bom, disse que o doutor Capeça me colocou confusa quanto ao trabalho temporário e cedência, e depois disse, mas o doutor Capeça é muito bom. Pronto. Aqui, doutor Jimbo, o que eu gostava de fazer aqui, assim, notas, digamos, finais, porque mais finais temporariamente, né? Já pegando aqui a ideia do trabalho temporário, finais temporariamente, porque esse tema, de facto, é um tema que não se esgota em 1 hora e meia, nem 2, e os presentes viram que nós levamos muito tempo, alguns foram bastante resilientes, usando aqui a expressão da Covid, e permaneceram na webinar até agora. Mas aqui, a título final, eu gostava de dizer também ao colega Ari Clenes, e não sei se isso também faz parte das questões que ele colocava, que era, imagine um cenário em que o Ari Clenes celebrou o contrato de trabalho temporário no ano passado, e esse contrato diz que renova de 6 em 6 meses, e isso foi no âmbito da lei anterior. Atualmente, se a empresa não manifestou nada, não foi feita nenhuma alteração ao contrato ou celebrou um novo contrato no âmbito da lei em vigor, quer dizer que o colega Ariclene, nessa altura, está trabalhando nessa empresa com um contrato a tempo indeterminado, e o que significa que tem todos os direitos que a lei reserva para um contrato a tempo indeterminado. Essa é uma primeira nota que eu gostava de fazer aqui ao Ariclenes, e não sei se é por aí, doutor Jimbo. Mas um outro ponto que o prezado Jacob também menciona, porque ele fala dos mecanismos para garantir o respeito e o cumprimento das leis e coisas assim. Eu acho que nós precisamos de ações de promoção das leis, porque assim, não basta a existência dos tribunais, não basta a existência do MAPTES e de outros órgãos que garantam o cumprimento da lei ou até, se calhar,
criar aqui fóruns extrajudiciais, não basta apenas isso. É importante ações também que possam promover isso junto das entidades empregadoras. E eu vou, Ações formativas, sim, seminários. ações formativas, ações como estas que nós estamos aqui a fazer e Sim, outras que claro. deviam ser o próprio Estado em si a promover, financiando, digamos, com as devidas aspas, mas podia ser, eu falo, comparando aqui com uma realidade que hoje eu vivo, que o Estado financia instituições com fins não lucrativos, empresariais ou não empresariais, que promovem ações dessa natureza, ações formativas, campanhas, junto das entidades empregadoras, no sentido de levar esse conhecimento e essa literacia jurídica laboral aos trabalhadores, porque depois são eles e somos nós, os trabalhadores, os mais fragilizados dentro dessa É o equação elo mais fraco da relação. exatamente, dentro dessa equação É o nós elo mais somos o fraco elo da relação. mais fraco. Apesar de ser um Sim, contrato, sim, mas é um contrato a partida já desnivelado, porque há sempre uma relação supra-infraordenação entre o trabalhador e o empregador. Por mais que sejamos no âmbito exatamente. privado, mas há aqui uma isonomia material, diz o outro. Ok. Yeah. Pronto, então era isso. E desejo agradecer o Dr. Jim, meu amigo, há muito tempo. Tá bom, mano, eu Pronto, que ao Dr. agradeço. Jim e a todos os participantes. Eu, em particular, agradeço a si, ao Paulo, não é, a GBS, pelo honroso convite. Não é? Como eu disse no princípio da minha alocução, os temas, aliás, escolhemos o tema central, é o tema central estrutural. Se calhar na próxima vez Exato. vamos escolher um tema mais concreto. Todavia, é um tema estrutural e central que não se esgota. Repara que nós, no Gatafunho que tenho ali, não cheguei ao meio do Gatafunho, mas penso que o essencial naquilo que era necessário para hoje está ali, é um tema que fica suspenso e futuramente, um dia desse, calhar estaremos aqui de volta para dissecar essas outras questões. Então, meu profundo agradecimento ao Paulo, à GPS, a todos os participantes que deixaram o seu precioso tempo para nos ouvir, para estarem aqui conosco, não é, nesse exercício de massificação e divulgação das normas jurídico-laborais. E então só tenho que agradecer e estamos aqui para então os próximos eventos. Ok, obrigado. E nós vamos partilhar aquele material porque o Dr. Jimbo chegou mesmo até ao meio, só até ao meio ou até antes do meio Mas aquele do material, material. aquele material, Paulo, aquele material tem algumas grades, algumas imprecisões, tem que ser aperfeiçoado. Sim, sim. Então, o Dr. Jimbo, depois eu trabalho junto do Dr. Sim, Jimbo para trabalhamos ver juntos para os podermos pontos, depois. sim, para ver os pontos que se devem melhorar aí no material Ok. e a Depois seguir nós disponibilizaremos. enviaremos. Ok. Depois, Recebemos certo. aqui alguns e-mails, alguns correios eletrônicos para submeter o material. Quem quiser pode submeter e quem estiver ou quem estiver no grupo do WhatsApp, onde nós divulgamos os webinars, também nós vamos enviar via WhatsApp. Desde já, nossos profundos agradecimentos e contamos convosco nas próximas sessões de webinar realizadas pela GCBS. Obrigado a todos, resto de bom domingo e Deus abençoe.